Se eu te dissesse que existe um hábito simples, repetido por milhões de pessoas, todos os dias logo ao acordar, e que ele está silenciosamente reduzindo o fluxo de sangue para o seu cérebro, você acreditaria? Talvez você pense que não pode ser algo tão grave assim, afinal é um gesto comum, tão natural que a gente nem pensa a respeito. Mas a verdade é que esse movimento, feito no momento mais vulnerável do seu dia, pode provocar tonturas, quedas, desmaios e até aumentar o risco de um acidente vascular cerebral. E o mais assustador é que ele afeta principalmente quem tem mais de 60 anos, quando o corpo já não responde com a mesma velocidade de antes. Eu sou a doutora Helena, médica especialista em geriatria, com mais de 20 anos dedicados à saúde, à longevidade e à qualidade de vida de idosos. Já acompanhei centenas de pacientes e percebi um padrão que se repetia de forma preocupante. Aqueles que apresentavam tonturas e instabilidade logo pela manhã costumavam ter algo em comum na sua rotina. Um gesto simples, repetido todos os dias ao acordar, mas que estava comprometendo silenciosamente a circulação cerebral e, em alguns casos, levando a consequências sérias. Antes de te revelar exatamente qual é esse gesto e como ele prejudica o seu cérebro, quero que você entenda o que acontece com o seu corpo durante a noite. Enquanto dormimos, a pressão arterial diminui, os batimentos cardíacos desaceleram e os vasos sanguíneos se mantêm mais relaxados. Esse é um estado natural de repouso que ajuda o organismo a se recuperar do desgaste do dia. Só que, ao acordar, seu corpo precisa de um tempo para se adaptar novamente à posição ereta e às demandas da vida desperta. É como se ele estivesse numa marcha lenta e precisasse acelerar gradualmente. O problema é que a maioria das pessoas ignora essa necessidade. Elas acordam, abrem os olhos e se levantam da cama de forma brusca, sentando-se rapidamente ou já colocando os pés no chão num único movimento. Essa transição rápida faz com que o sangue, sob efeito da gravidade, se acumule nas pernas e na parte inferior do corpo, diminuindo temporariamente a quantidade que chega ao cérebro. Em pessoas jovens, o organismo compensa rapidamente, mas, em idosos, essa resposta é mais lenta. O resultado é uma queda abrupta da pressão arterial, chamada de hipotensão ortostática, que provoca tontura, visão turva, sensação de desmaio e, em alguns casos, perda real de consciência. Você pode até já ter sentido isso, acordar, levantar rápido e ter aquela sensação de escurecimento da visão ou de que a cabeça está girando. Alguns segundos depois, parece que passa, mas o perigo não desaparece. Essa queda temporária do fluxo sanguíneo cerebral aumenta o risco de quedas e, consequentemente, de fraturas, que muitas vezes levam à perda da autonomia. E quando essa queda acontece em quem já tem problemas de pressão, pode até ser o gatilho para um AVC. Estudos feitos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que mais de 60% dos idosos com tonturas matinais apresentavam episódios de hipotensão ortostática. E, na maioria dos casos, o fator comum era exatamente o hábito de levantar da cama sem qualquer cuidado. Isso significa que, para muitas pessoas, o problema não está numa doença grave ou num diagnóstico complicado, mas numa simples mudança de postura ao acordar. Esse risco não se limita apenas à possibilidade de uma queda. Ele pode estar contribuindo silenciosamente para danos cumulativos no cérebro. Pequenos episódios repetidos de redução do fluxo sanguíneo, mesmo que sem sintomas marcantes, podem provocar microlesões nas áreas responsáveis pela memória, pela atenção e pelo equilíbrio. Com o tempo, essas microlesões aumentam o risco de problemas cognitivos e demência. Imagine o impacto disso na sua vida. Um simples movimento feito de forma errada pode não só colocar sua integridade física em risco hoje, mas também comprometer a sua lucidez no futuro. É por isso que entender e corrigir esse hábito é tão importante. Quando falamos sobre manter o fluxo de sangue adequado para o cérebro ao acordar, não estamos tratando apenas de evitar uma tontura passageira. Estamos falando de proteger a sua circulação, a sua capacidade cognitiva e até a sua segurança física. O ato de levantar da cama de forma brusca é o principal gatilho, mas não é o único fator que contribui para essa queda perigosa na pressão arterial matinal. Pense no seu corpo como um sistema complexo de tubulações e válvulas. Durante o sono, esse sistema funciona em um regime mais lento e estável sem grandes mudanças de pressão.
Ao acordar e se colocar de pé de forma repentina, você exige que ele aumente o bombeamento e se ajuste à gravidade instantaneamente. Essa demanda súbita é algo que, com a idade, se torna cada vez mais difícil de atender. O coração, os vasos e o sistema nervoso autônomo precisam de mais tempo para reagir. Além disso, há outros comportamentos que, somados ao ato de se levantar rápido, aumentam o risco de uma queda acentuada do fluxo cerebral. Um exemplo é se inclinar ou abaixar-se logo depois de levantar, seja para pegar um objeto no chão, arrumar a cama ou calçar os sapatos. Essa mudança de posição, feita antes que o corpo tenha estabilizado a circulação, provoca novos deslocamentos de sangue e potencializa a sensação de instabilidade. Outro fator importante é o estado de hidratação. Muitas pessoas chegam amanhã já desidratadas, especialmente se não têm o hábito de beber água ao acordar. A desidratação reduz o volume total de sangue circulante, o que significa que qualquer variação de pressão é sentida com mais intensidade. É por isso que recomendo sempre manter um copo de água ao lado da cama e beber alguns goles antes de começar a se movimentar. E não podemos esquecer que certos medicamentos comuns em idosos, como diuréticos e remédios para pressão alta, podem acentuar essa vulnerabilidade. Eles alteram o equilíbrio de líquidos e sais no corpo, tornando a pressão mais sensível a mudanças de postura. Essa é uma conversa que vale ter com o médico responsável pelo seu tratamento, para avaliar se o horário das doses pode ser ajustado. O que quero que você entenda é que proteger o cérebro nessa transição do sono para a vigília não é apenas uma questão de se levantar devagar. É sobre criar um pequeno ritual de adaptação. Ao abrir os olhos, movimente as pernas e os pés ainda deitado, ative a musculatura. Depois, sente-se na beira da cama e expire profundamente por alguns segundos. Deixe que seu corpo sinta essa nova posição. Quando se levantar, faça isso de forma suave e evite movimentos bruscos nos primeiros minutos. Essa mudança de rotina, por mais simples que pareça, pode representar a diferença entre um dia seguro e um dia interrompido por uma queda. E não subestime o impacto cumulativo. Cada manhã em que você preserva a circulação cerebral é um investimento silencioso na sua saúde a longo prazo. Existe ainda um detalhe final que potencializa o risco de queda de pressão e redução do fluxo cerebral pela manhã, e é algo que muita gente considera inofensivo: tomar banho muito quente logo ao acordar. A água quente dilata os vasos sanguíneos, e quando isso acontece no momento em que a pressão já está naturalmente mais baixa, o efeito pode ser devastador para a circulação cerebral. É por isso que algumas pessoas relatam sensação de fraqueza ou até desmaios no banheiro. Se esse for o seu hábito, ajuste a temperatura para morna, especialmente nos primeiros minutos. Dê tempo para que seu corpo se adapte antes de expor os vasos a um estímulo tão relaxante que paradoxalmente pode ser perigoso. E sempre que possível, deixe o banho para depois de já ter se movimentado, se hidratado e feito uma pequena refeição leve. Ao integrar todos esses cuidados, levantar de forma gradual, evitar movimentos bruscos, hidratar-se, ajustar a temperatura do banho e cuidar da alimentação, você não está apenas prevenindo quedas. Está protegendo seu cérebro contra danos silenciosos que, acumulados, podem mudar a forma como você vive nos próximos anos. É sobre preservar sua lucidez, sua memória, sua independência. Eu quero que você imagine começar cada manhã sabendo que está fazendo algo que realmente contribui para um dia mais seguro e para um futuro mais saudável. Não se trata de um esforço enorme, mas de um compromisso diário com você mesmo. E é isso que eu desejo que você leve deste vídeo: a consciência de que cada minuto inicial do seu dia é uma oportunidade de cuidar do seu cérebro e do seu corpo. Se esta mensagem fez sentido para você, compartilhe com familiares e amigos. Informação como essa pode evitar acidentes, preservar vidas e garantir mais anos de lucidez para as pessoas que você ama. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo qual mudança você vai começar a fazer amanhã cedo. Eu sou a doutora Helena e estou aqui para ajudar você a viver mais com mais saúde, segurança e qualidade de vida.